RFI Convida. Elcio Ramalho. Estamos ouvindo Tupi, uma das valsas compostas por Chiquinha Gonzaga, interpretada pela pianista Karen Fernandes, nossa entrevistada de hoje do RFI Convida. Mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda à Rádio França Internacional, Karen. Obrigada, Elcio. Prazer estar aqui. Um prazer nosso te receber. Karen, você lançou recentemente o primeiro de 2 volumes de uma gravação dedicada a todas as valsas compostas por Chiquinha Gonzaga. Aliás, é a primeira gravação integral, né, de todas as valsas da Chiquinha, foram 41 valsas no total. E esse trabalho está sendo chamado de Perfume, né? Lançamento, vamos lembrar, pela gravadora Azul Music. Gostaria então de começar, Karen, que você contasse como foi a origem desse projeto de gravar integralmente as valsas da Chiquinha Gonzaga. Bom, eu sempre fui uma pianista que olhou mais para o presente ou para o passado recente, né? Então eu gravei em todos os meus álbuns tem música brasileira, mas eu sempre gravei o repertório mais recente ou de estreias, né? De peças novas mesmo, de música contemporânea. E aí, em 2021, eu participei de um projeto que era Os Primórdios do Piano Brasileiro, o nome era esse. E aí eu entrei mais em contato com essa música brasileira do século XIX, que eu sempre tocava do 20 para cá. E lógico que eu já sabia que tinha muita coisa muito bonita e que ainda não tinha sido gravada, mas é aquela coisa de você escolher um período e focar nele. E aí, como eu entrei em contato com essa música, eu resolvi gravar um álbum só com repertório do século XIX, de música brasileira. Inclusive, tem algumas estreias de gravação, né? Que já tinham sido tocadas, algumas peças, mas ainda não tinham sido gravadas. E nesse álbum eu gravei 2 peças da Chiquinha, inclusive uma das valsas que tá nesse primeiro volume. E aí depois eu gravei a integral dos estudos para virtuosos do Arthur Napoleão, que foi um personagem muito importante para a música do final do século XIX, começo do século XX, e com quem a Chiquinha teve aulas para se aperfeiçoar no piano. E aí, no final do ano passado, eu pensei, poxa, eu gravei 2 inéditas da Chiquinha no álbum do século XIX e eu gostei muito da valsa que eu gravei. Então, deixa eu ver quantas valsas ela ainda tem inéditas. E aí eu descobri que tinha 14 valsas. E aí, vou gravar um álbum com as 14 valsas. Daí ficou aquela coisa, poxa, mas só as 14? E se eu gravar todas? Mas nessa época eu nem sabia quantas valsas ela tinha. E aí resolvi, divulguei, falei pra todo mundo, tá? Vou gravar todas as álbuns da Chiquinha, todas as valsas da Chiquinha. E aí comecei a pesquisar, descobri que eram 41, dá mais de 3 horas de música, então por isso os 2 volumes, né? A gente até pensou em lançar em 3, mas aí 3 seria muito, vamos lançar em 2. E aí foi assim. Agora, cara, por que 14 nunca tinham sido gravadas? Tem alguma informação sobre essa acho que situação? são essas coisas do Brasil, acho que a produção cultural é tão grande que... E aí a gente também ainda, infelizmente, tem essa coisa de não valorizar a nossa cultura, a nossa música, nossas compositoras, pior ainda, né, do que os compositores. Eu acho que a explicação é essa, né? É lógico que eu acho que essas valsas todas provavelmente já foram tocadas em outras formações ou até piano solo, só não tinham um registro fonográfico comercial, né? A gente também tem que lembrar isso. Porque a música da Chiquinha, ela tem uma recepção muito grande, principalmente no meio da música popular, né? Pessoal de choro e sei lá, o pessoal que toca essa música de raiz gosta muito, toca muito, tem muitos arranjos. Só que ainda ninguém tinha gravado essa integral, né? E essas 14 aí, que ninguém gravou a versão piano solo. Seria, então, um aspecto menos conhecido, então, da obra da Chiquinha Gonzaga. Vamos lembrar, né, que uma pianista excepcional, compositora, a primeira maestrina no Brasil, né, que nasceu no Rio de Janeiro no século XIX, né? Agora, eu gostaria de saber como justamente inserir, interpretar essas valsas dentro desse repertório tão rico da Chiquinha Gonzaga, conhecida, né, pelas obras dela de choro, lembrando que ela foi a primeira, né, compositora de uma marcha carnavalesca, Obre Alas, né? Como que esse estilo, então, entra nesse repertório da Chiquinha Gonzaga, Karen?
Olha, eu acho que a maioria das valsas dela são muito sentimentais. E eu adoro tocar música muito sentimental. Então, tem algumas bastante virtuosísticas, né? Inclusive estão nesse primeiro volume. A Valquíria tem alguns trechos bastante virtuosísticos. A Yara, a Carlos Gomes, que ela dedicou para Carlos Gomes. Ela dedicou 2 valsas para Carlos Gomes. Então acaba que, assim, eu tenho um contato muito profundo com a música popular brasileira, porque eu estudei bastante, eu toquei. Teve uma época que eu cansei de ser pianista clássica, porque infelizmente a gente tem essas divisões. Uhum. E aí eu toquei com vários cantores, eu estudei, eu dei aulas disso. Eu tenho muitos amigos da música popular, eu assisto muitos shows, muita coisa. Então eu tenho essa coisa do olhar para a música popular e do jeito de tocar, que é a gente precisa, na verdade, eu sempre falo, quem vai tocar música brasileira precisa ouvir música popular, gente, porque senão você toca de um jeito que não é. Então, essa coisa da expressividade, de uma certa malemolência, de uma coisa de não ser tão rígido com o tempo, sabe? Eu acho que isso eu já tinha essa bagagem. Então, para mim, foi muito, muito gratificante entrar em contato com esse repertório, né? Eu acho que é meio isso. Ao entrar em contato com esse repertório, você descobriu algumas curiosidades em relação a Chiquinha Gonzaga? Por exemplo, você Olha, disse que foram 2, por exemplo, peças compostas para o Carlos Gomes. sim, Uma delas não era e muito bem conhecida, ela tentou esconder, foi a isso? Saudade, que é a valsa que eu mais gosto, e toda vez que eu toco eu falo, não, pode ser melhor, pode ser melhor. Eu sempre acho que pode ser melhor. E a Saudade é uma valsa que ela compôs depois que o Carlos Gomes morreu, porque eles eram muito amigos. Eu falo, tinha alguma coisa aí. E ela guardou na gaveta, ela não publicou essa valsa, e foi descoberta depois, né? E é uma valsa tremendamente emotiva. Sabe, é uma coisa profunda demais. Eu sinto uma saudade, assim, uma coisa muito, muito forte. Eu descobri uma coisa até que eu queria Uhum, falar aqui, que ela foi a primeira maestra de música popular. Já existia uma uhum, mulher que tinha regido orquestra erudita, uhum, clássica. Ela foi a primeira de música popular. E lógico, a Chiquinha, ela para mim é um exemplo de feminista e de desbravadora de tudo para as mulheres, né, que uhum, vieram depois, porque ela simplesmente ia fazendo as coisas, ela não estava, né, ela se separou, imagina isso na sociedade, e ela era uma mulher da sociedade, uhum, a família dela tinha recursos, ela teve uma educação para ser uma sinhá, né, como se uhum. dizia na época, não para ser uma pianeira, né, que o pessoal falava pianeiro, tocar choro na noite, que é isso, né? Se separou e depois casou de novo. Enfim, a Chiquinha tem uma vida assim de quebra de paradigmas Uhum. todos, né? Que eu acho que é exemplar, é um exemplo para vai ser eterno esse exemplo, assim. Agora, Karen Fernandes, qual é a sua expectativa em relação ao lançamento desses 2 álbuns, né, esses 2 volumes, né, desse trabalho chamado Perfume, das valsas da Chiquinha Gonzaga, uma vez que não tem, né, o disco físico, né, você lançou nas plataformas, né, Uhum. de streaming, né, estou disponível aí nas plataformas. Qual é a sua expectativa em relação a esse Eu lançamento, esse espero trabalho? espero contribuir, né, para que as pessoas, escutem, inclusive fora do Brasil, né, essa questão das plataformas, que hoje em dia quase ninguém compra CD, eu acho que tem um lado positivo que é esse, você consegue escutar tudo, né, e como esse lançamento é via Azul Music, aliás, eles têm um trabalho muito interessante nessa questão de divulgação, como Uhum. fazer, como projetar a música. É muito bom, tá sendo muito bom. É o primeiro álbum que eu lanço com eles. E aí, de repente, pessoas que nem sabem quem é Chiquinha Gonzaga vão saber, né? Eu acho que é muito bom isso, poder agir dessa forma para melhorar a divulgação da nossa cultura, da nossa música e de uma compositora, também mulher, né? E tão importante como é a Chiquinha pra gente no Brasil. Acho que espero espero poder contribuir com isso. Você falou então que, né, trabalha muito com a música do século XX, está voltando agora, né, o olhar um pouco e as mãos para o trabalho anterior, dos séculos anteriores. Quais são os seus projetos, né, depois desse trabalho com a Chiquinha, que já foi gravado, né, a gravação está aí, está sendo lançado. Você tem alguns outros projetos, Karen? Sim, eu tenho que gravar até julho do ano que vem os 50 ponteiros do Camargo Guarnieri, que é um projeto do selo Sesc,
que a gente já assinou o contrato e tal. Eu tenho 1 ano para gravar tudo. E eu vou gravar para Naxos Music todas as sonatinas, são 10 sonatinas do José Siqueira, que eu vou começar no começo do ano que vem. E aí, esses são 2 projetos de gravadoras, né? E o meu próximo projeto eu vou gravar o primeiro álbum sem música brasileira. Porque todos os meus 16 álbuns são ou de música brasileira ou com alguma música brasileira. E aí eu ainda tô meio pesquisando. Eu acho que vai ser Beethoven, Schubert, Fanny Mendelssohn. Eu tô pesquisando o quê? Assim. Mas não vai ter música brasileira. E não que isso seja uma coisa boa, assim. É só pra fazer alguma coisa diferente. Porque eu sempre... Aí eu fico naquilo, porque ninguém faz isso. Só que aí eu mesma canso de estar fazendo só aquilo. E aí eu quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz. Então não tem nenhum álbum assim. O próximo projeto meu, pessoal, vai ser esse. Além desses outros 2. No caso, então, dessas valsas da Chiquinha Gonzaga, você pretende, então, também divulgar através de concertos pelo Brasil e fora também? Sim, eu tô fazendo já desde o começo do ano. Ainda aqui nessa turnê, né, que eu toquei semana retrasada em Lisboa, semana passada em Paris, né, quer dizer, essa semana. Depois eu vou para Londres, depois eu vou tocar em Hamburgo, num festival lá também. Em todos os lugares eu tô tocando Chiquinha. E depois Berlim. Daí eu volto pro Brasil, aí eu tenho um recital só de compositores vivos, compositoras vivas. Mas aí eu já tenho um concerto também, tô incluindo Chiquinha. Ano que vem também já tem um projeto aprovado de circulação, que na verdade o foco é o Arthur Napoleão, mas logicamente vou colocar Chiquinha. Chiquinha vai, principalmente a Valsa Saudade, que é a que eu mais gosto. Ela vai ficar aí sempre no repertório, com certeza. Então, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho belíssimo aí de resgate, né, dessas valsas da Chiquinha Gonzaga. Muito obrigado, Karen Fernandes, pianista, pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigada, Elcio, os ouvintes. Prazer estar aqui.